Fala comigo, Coloradagem, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos falar do Inter, que está se preparando para pegar o Botafogo amanhã em Brasília, já deve estar em Brasília essa hora. Então, vamos ver, né? Torcer para o nosso Colorado amanhã conseguir engatar uma vitória importante, é um jogo muito difícil. O Botafogo vinha mal na competição, mas agora ele melhorou, parece que está se encontrando, embora esteja vendendo jogadores aí a todo instante, vive uma crise política gigantesca no seu clube. O John Textor foi afastado, agora ele é afastado, daqui a pouco ele volta, daqui a pouco ele vai sei lá pra onde. Enfim, tá feia a coisa no Botafogo e tomara que piore ainda mais com uma derrota pro Internacional. Antes da gente mostrar aqui também o que tá acontecendo nos bastidores do Inter, por favor, se inscreva no canal, deixa teu like, teu comentário fundamental. Vamos fazer esse canal de Colorados crescer. Ele tá crescendo, mas tem potencial para muito mais. Tem muita gente assistindo os vídeos, mas não tá inscrito, então dá essa moral aí, não custa nada para vocês, tá bom? Bom, galera, a parada é a seguinte, o Inter está em Brasília para enfrentar o Botafogo, como eu disse anteriormente, mas já começa a se especular o mercado da bola para o meio do ano, né? E, paralelo a isso também, nós tivemos uma reviravolta grande na base do Internacional. Muitos funcionários foram demitidos, finalmente alguma ação foi tomada em relação à base, que é lanterna na Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20. A lanterna tomou 4 goleadas nos últimos jogos, e foram 3-0 e 4-1, então é um time horrível, péssimo, e nada estava sendo feito. Vamos ver agora quais serão os próximos passos. Grande reviravolta, muita gente demitida na base do Internacional. Desculpa. Agora vamos falar sobre o profissional, o Taigor Jan, que tem algumas informações a respeito de possíveis chegadas e saídas para o meio do ano. Aí já começa esse zoom, afinal de contas a janela vai abrir agora, eu acho que durante a Copa, depois da Copa, sei lá. Em algum momento ela vai abrir, então vamos ver aqui o que o Taigor tem a nos dizer, o Taigor do canal A Dupla tem a nos dizer a respeito das especulações que nós estamos tendo. Obrigado pela participação aqui, não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre mercado de transferências, porque tem atualizações importantes acontecendo na janela, que acontece só na metade do ano, mas o Inter promete se reforçar com maior força nesse meio do ano, e alguns nomes já começam a pipocar. Mas primeiro, eu tenho que falar a respeito de saídas. Isso porque alguns jogadores do Inter estão envolvidos em algumas especulações. Talvez com a especulação mais forte seja o Sérgio Rocher. Ele que vai jogar a Copa do Mundo na metade da temporada, está lesionado neste momento, mas desperta o interesse do Boca e recentemente também do River Plate. É um jogador que tem contrato com o Inter somente até o final da temporada, mas tem uma cláusula que determina que caso ele jogue mais 17 partidas, o que deveria configurar 60% dos jogos do Inter na temporada, ele renova seu vínculo de maneira automática para o próximo ano. Mas na metade da temporada ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. E a partir disso, o Inter sabe que se vierem investidas, é uma chance do Inter tentar algum tipo de lucro com o goleiro. A tendência é que, caso ele decida sair do Internacional, ele assina um pré-contrato com essas equipes. E aí o Inter vai ter na mão a ideia de liberar ele antecipadamente mediante algum tipo de retorno do clube que o queira contratar. Mas essa é uma possibilidade de negócio que sim acontece. E que liberaria pelo menos um salário importante do elenco do Internacional, já que o Rocher tem este bom salário. Outra especulação envolvendo saída, e que também envolve o River Plate, é sobre o atacante Rafael Borré. O técnico do River Plate é o Eduardo Cudê. O Borré é ídolo do River Plate. E nesta semana a imprensa argentina informou que o Borré estaria na mira da equipe milionária, tá? O Inter sempre tem uma postura de bater muito o pé quando o assunto é Rafael Borré, de garantir que o jogador colombiano não sai do Inter, exceto por uma proposta estratosférica. Vocês não acham que aqui já é uma questão de não querer dar o braço a torcer, não querer admitir que o Borré deu errado por ser uma das maiores contratações da história do Inter? Eu acho que tem um pouco disso aí, cara. Eu acho que o Inter não quer admitir que o Borré não deu certo, sabe? Eu acho que ele não quer admitir que perdeu, que não vai conseguir reaver o dinheiro que investiu no jogador. Enfim, vamos ver. Com 7 milhões de euros no Borré. E esse era o patamar entendido como o adequado para o Inter receber uma quantia e liberar o jogador. Só que algumas coisas mudaram de lá para cá. Primeiro, o Borré de novo não deslanchou. Ele está aí na maior seca de gols desde que chegou ao Internacional, e olha que ele nunca foi muito artilheiro pelo Internacional. E além disso, o Inter tem uma meta para arrecadar em vendas
200 milhões de reais nessa temporada, o que é bem difícil de se bater. Isso coloca uma certa pressão na direção colorada para fazer vendas. E se vier uma proposta pelo Borré do River Plate, é muito difícil que a direção do Inter segure dentro desse contexto. Bom, vamos falar de chegadas, tá? O Inter deve contratar um zagueiro, um ponta e um centroavante. Pelo menos isso, tá? Para começar. Sobre zagueiro, é aí que deve existir o maior investimento do Internacional. Pelo fato de Diego Carlos ser um zagueiro que está há bastante tempo na mira colorada. Ele joga pelo Como da Itália, tem contrato até a metade do ano de 2026. Pode renovar por lá. Mas o Diego Carlos despertava interesse de outros clubes do futebol brasileiro, como por exemplo o Palmeiras. Mas o Palmeiras está fazendo um movimento de contratar Barbosa do Botafogo e Nino, ex-Fluminense, e que estava no futebol europeu. Isto coloca o Palmeiras longe do Diego Carlos. E pode ser um ponto positivo para o Internacional tentar se aproximar desse jogador. Quando ele terminar o contrato com o Como, ele volta para o Fenerbahçe, que em tese aceitaria negociar o jogador. E o Inter gostaria de ter um contrato de empréstimo com esse jogador, que quer ir para o futebol brasileiro. O Diego Carlos é um zagueiro que fez sucesso na Europa, no Sevilha, principalmente, ele é titular do Como da Itália, que é uma equipe que vem indo bem no futebol italiano, e é um negócio que eu acredito que tem grande possibilidade de acontecer, que seria um grande reforço do Internacional nesse ano de 2026, tá? Falando sobre atacantes, tem dois nomes que chamam a atenção. Um deles é o Victor Sá, 32 anos, que joga no Krasnodar da Rússia e que fez uma passagem pelo Botafogo. Mas a gente não teve um probleminha com o Krasnodar aí de pagamento recentemente? A questão acho que era do Wanderers? Sei não, hein? Botafogo há alguns anos. O Fabinho Soldado tentou levar esse jogador para o Corinthians. O ano passado não conseguiu e gosta muito do Victor Sá. E está tentando a contratação desse jogador. Ele tem vínculo se encerrando no final dessa temporada europeia, na metade do ano. Pode vir de graça na metade do ano, e o modelo desse negócio agrada bastante ao Internacional. O Victor Sá é um ponta, driblador, ciscadorzinho, que o Inter precisa, entende que precisa nesse elenco. Sobre centroavante, nenhum nome ainda ganhou força, tá, na janela. Mas a gente tem que falar do Ronaldo Tavares, que é adversário do Inter na Copa do Brasil e que foi sondado pelo Inter. O Inter está monitorando a situação desse jogador. Ele tem 28 anos de idade, ele não é um jogador jovem, mas ele mostrou ferramentas contra o Inter. E tem mostrado ferramentas na Série B, nessa temporada, um número de gols impressionante, mas desperta o interesse do Galo Mineiro também. E o que se fala é que a pedida seria muito alta por ele, na casa de 3 milhões de euros, o que o Inter não aceitaria pagar. Aceitaria ali na casa de 1,5, vai por aí. Mas não está definido que é ele o centroavante que o Inter quer. Mas o Inter deverá procurar centroavantes no mercado. Se o Borré for vendido, mais ainda. Só que aí o Inter teria um potencial um pouco maior de investimento. Esses são os movimentos por agora na janela de transferências. O que você acha? Comenta aqui embaixo, deixa o teu like, se inscreve. É isso aí, Taylor. Muito obrigado aí. E o que você acha dessas informações do Inter? Deixa teu comentário, importante. Quero saber a opinião de vocês. Eu acho que a gente precisa sim de um zagueiro e um atacante, um homem de área, um cara que saiba fazer gol, porque os nossos atacantes estão com extrema dificuldade para fazer gol. O que você acha? Tô me movimentando aqui porque meu efeito aqui tá com um probleminha ali, que eu tô ficando transparente. Parece aquele filme que tinha uma foto que ia ficando ia ficando mais clara conforme o cara ia se ferrando na vida. Espero que não seja nada disso. Beleza? Fico por aqui, volto a qualquer momento com mais um vídeo. Vou tentar resolver esse probleminha aqui. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.